Bom dia, alunos do 8º ano A do Centro Educacional Municipal Criança Esperança 2. Essa é nossa primeira atividade remota vinculante do terceiro bimestre. Aqui é a professora Regiane e eu estou apresentando para vocês a atividade. Essa atividade vale de 0 a 4 e ela vai tratar da economia mundial e do BRICS, que é um grupo formado, pelos países Brasil, Rússia, Índia, China, e esse S, é de Sul África, África do Sul, o termo em inglês, a palavrinha Sul vem primeiro, tá? Essa atividade ela é um guia de estudo, então o que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler no item 1 o texto com bastante atenção. Ele é um texto que fala que o momento atual que estamos vivendo é um momento em que as relações econômicas, o comércio internacional, a relação entre os países, eles são movidos pela globalização, pela utilização de tecnologia, de robótica, o momento em que nós tivemos o aumento do fluxo de informação, qualquer informação chega de uma forma muito rápida, as transações financeiras são feitas de forma instantânea, através de todo esse fluxo. Nesse momento, a figura principal de atuação são as empresas transnacionais. Empresas transnacionais são empresas que atuam em vários países. E essas empresas, elas saem do seu país de origem, do seu país matriz e se instalam, instalam filiais em países onde tem mercado consumidor abundante, matéria-prima barata, mão de obra também barata, que não tenha muitas leis ambientais rigorosas. Então, o objetivo dessas empresas é baratear os custos de produção. Essas relações internacionais, elas acontecem com cada país tendo o seu papel. Os países mais pobres, eles sempre exportam mais produtos ligados à agropecuária. Os países mais desenvolvidos atuam exportando mais produtos industrializados, produtos tecnológicos. Então, para entendermos esse momento da economia mundial, para entendermos as relações entre países, a gente precisa regionalizar esses países. A gente precisa entender que cada país exerce o seu papel, até pela situação histórica, de colonização, de incorporação do capitalismo. Nós temos alguns países que são chamados de países centrais. São países mais desenvolvidos e industrializados, São países que exportam mais tecnologia. Outros países são os países periféricos ou subdesenvolvidos. Essas economias, elas são baseadas no setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. São países que dependem financeiramente e tecnologicamente dos países mais ricos. E entre esses países, eu tenho os países emergentes. Países emergentes são países, que apresentam algumas características dos países centrais e outras características dos países subdesenvolvidos. Então, como destaque desses países emergentes, nós temos o BRICS, que é esse grupo de países, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de Sul África, África do Sul, que se inseriram, que por apresentar nas últimas décadas um grande crescimento econômico, criaram esse acordo diplomático de cooperação entre países e de comercialização entre eles. Esse outro texto, ele fala toda a história e a importância do BRICS para a nossa economia. Fala que eles são grandes exportadores de alimentos,
diz, né, que eles têm se destacado muito com o crescente na economia. É sempre importante destacar o papel da China, né, como a segunda economia do planeta e um país muito importante dentro aí desse agrupamento. Depois de vocês realizarem a leitura bastante atenta desse texto, lembrando que essa guia de estudo não precisa ser impressa, tá? É uma guia de estudo para que vocês realmente possam acompanhar de uma forma resumida, sintetizada, o mais importante sobre esse conteúdo. Vocês vão assistir esse vídeo que também fala sobre BRICS, tá? Sobre esses países emergentes, né? É um vídeo de 6 minutos. É muito importante assistir esse vídeo, tá bom? Depois de ler o texto, tá bom? É um texto com muitas informações importantes, que vocês podem fazer um resumo, não é? Dessas informações importantes, vocês podem anotar no caderno. Não há necessidade de imprimir essa guia de estudo, essa RV. E assistir ao vídeo, o vídeo da mesma forma, a gente pode assistir, a gente pode ir pausando, fazendo anotações. Vocês vão responder a um questionário com 8 questões. Então, lá tem 8 questões, é do Google Forms, tá? Essas atividades estão aqui, ó, mas a professora vai enviar no Google Forms para vocês. Então, são atividades, aquelas que vocês clicam e respondem. São todas objetivas, ou seja, de marcar X. São 8 questões e a atividade vale de 0 a 4. Então, cada questão vale meio ponto, tá? Ao clicarem, né, no link que a professora vai enviar, qualquer dificuldade, entre em contato com a professora, que a professora envia um outro link para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Amanhã teremos uma aula, né, também. Quem puder entrar, pode entrar para tirar essas dúvidas. Então, eu recomendo que vocês façam a leitura desse texto antes de assistir a aula de amanhã. Depois a professora coloca um link que ela vai gravar a aula que nós vamos ter pelo Meet, tá? Importante, alunos, antes de responder a atividade, é necessário realizar o estudo. A nossa RV de Geografia não é apenas a tarefa. A nossa RV de Geografia ela é composta pelo texto de estudo, por esse vídeo explicativo, pelo vídeo que a professora, né, enviou o link para assistir, tá? Para depois, ao final, entrar e responder as questões. Não basta eu entrar e apenas clicar em qualquer resposta. É necessário que eu faça o estudo e depois responda com atenção, ok? Cuidem-se, um bom estudo. Vocês têm uma semana para realizar essa atividade. Então, hoje leiam o texto, amanhã participem da aula, depois de amanhã realizem a observação do vídeo e depois realizem a atividade. O aluno aprende mais quando ele estuda um pouco a cada dia, né? Incorporando esse hábito de estudo ao seu dia a dia. Muito obrigada pela atenção. Cuidem-se, um grande abraço virtual da professora Regiane, tá bom?